setting onde, por exemplo, o paciente está internado por outro problema, entrou pela ortopedia, quebrou a perna e tal, mas desenvolve um quadro de ansiedade. Então, de cada 100 pacientes que estão num hospital geral, que é o caso aí da nossa história, 15, quase 20 deles têm algum tipo de problema emocional, entendeu? Então, assim, o papel, vamos chamar assim, da saúde mental, mas o papel que as equipes multiprofissionais têm hoje em saúde mental dentro do hospital geral é muito grande, né? Então, a gente tem que estar presente mesmo. Pois é, e ainda puxando um pouco esse lugar da psiquiatria dentro do hospital interconsulta, você me contou que hoje você está coordenando o serviço de psiquiatria de lá. Teve uma época que eram 2 psiquiatras. Acho que era você e o doutor Marcos, não era, na O época? Marcos, na verdade, ele antecedeu, né, a minha presença e ele passou para mim esse filho, né, que era a coordenação. Então, a partir do momento que eu passei a coordenar o serviço, fui criando uma equipe. Hoje a gente está com 5 colegas, né? É uma equipe muito forte. Eu tenho o maior orgulho de ter criado essa equipe lá. Uma equipe que não deve nada a nenhum outro hospital de ponta aqui em São Paulo. Se você for no Einstein, se você for no Sírio, você vai ter equipes muito similares com a nossa. Então, é Dá maior muito orgulho, gostoso. né? É muito legal. Que gostoso. E aí, quando você falou de 5 psiquiatras no hospital, falei, caramba, como cresceu, tem bastante. Você falou, e não é o suficiente, porque aumentou muito mesmo a demanda? A gente não está fazendo uma pesquisa, quer dizer, eu não tenho números para apresentar para vocês, mas impressão do dia a dia de clínica mesmo, né? Então, assim, aumentou absurdamente a quantidade de pacientes, não só internados que precisam da nossa ajuda, mas pessoas que procuram, por exemplo, pronto atendimento, tá? Já com queixas em saúde mental diretas. Quer dizer, não, eu brinco com o pessoal, digo lá, a gente não tem ainda um plantonista de psiquiatria, mas possivelmente vai ter, porque a procura está sendo muito grande. Difícil não ter diariamente essa busca, né? Diariamente a gente tem em torno de 2, 3 casos. E uma coisa que a gente já pode puxar aqui um pouquinho para o assunto, né, de depressão e tudo mais, é impressionante como assim, suicídio, que é, né, a ideia de suicídio ou pensar em morte e tal, como tem aparecido. Então, isso, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana a gente pega casos. E o que me chama a atenção, assim, adolescentes, Ah, eu ia perguntar a sabe? idade. Então, assim, o que a gente tem percebido, eu tive que colocar um psiquiatra de infância e adolescência na equipe, porque é isso, aumentou muito. Principalmente período pós-pandêmico. A gente está completando 5 anos praticamente de pandemia, né? Então, a gente teve um incremento entre 20% e 25% de casos de depressão e Nossa, ansiedade. no ambulatório Geral, no geral. mundo, tá? Isso é uma estatística mundial. Então, é bastante coisa. O que que você acha que tudo bem, a gente sabe que a pandemia deixou a gente em casa, muitas pessoas perderam seus empregos, né, até hoje aí estão Sem dúvida. mas do que você viu, qual é a sua impressão? Por que que as pessoas pioraram nos níveis de ansiedade? Porque a gente já está há 5 anos, já era para ter melhorado, né? Exato. Não, eu acho que assim, quando a gente fala de depressão, ansiedade, a gente está falando de doenças que têm uma composição muito heterogênea, né, para elas aparecerem. Então, são muitos fatores, não é uma coisa só que causa. Tá? Agora, se eu puder, né, pensar em hipóteses, né, assim, o que eu acho que teria a ver com a pandemia, apesar dela não estar mais aqui, graças a Deus. Mas, perda de emprego. Então, muitas pessoas perderam o status financeiro que elas tinham período pré-pandêmico. Tá? Pessoas que passaram pela experiência mesmo de estarem no UTI. Então, acabam fazendo até um TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, às vezes até complexo. Né? Então, assim, não conseguem dormir direito, relembram com frequência da experiência. E eu poderia até adicionar outras coisas. Acho que até, eventualmente, pessoas que perderam muitos familiares. Né? Então, assim, eu tenho contato com pacientes que perderam, assim, 5, 6 pessoas da mesma Meu família. Deus. Né? Então, qual é o impacto disso? Né? De você fazer parte, por exemplo, de uma família, como eu tenho o caso de um paciente meu, dos seus 30 e poucos anos, que perdeu pai, mãe e 2 irmãos. Qual o impacto disso na vida? Esse está muito É bem explicado, imensurável, né? né? É um negócio assim que
por mais que você coloque, né, essa pessoa num desenho de terapia, né, com um super, né, psicólogo, etc., ou junto até com remédio e medicamento e tudo mais para ajudar, Ele perdeu a raiz, ele perdeu a né? base da vida dele, né, cara? Então, assim, é É difícil, muito né? difícil. Não é uma perda criada, né? Não é uma interpretação da Exatamente. vida, é a vida como ela é nesse Exato. caso, né? É a perda real. E que eu acho que o Covid tem, né, em termos assim. Você gosta muito de pesquisa, então eu vou falar sobre isso um pouquinho assim. Mas o que eu acho que tem, que é muito rico assim, para quem estuda, assim, é um desenho de experimento, né, como nunca teve antes, porque você expõe a população inteira ao mesmo estímulo em todo lugar. Então, você consegue ter uma sensibilidade de dados, né, especificidade de dados muito assim robusta, né? Você pode acreditar naquilo que a gente está falando, né? É realmente aquilo, quer dizer, Acho que a pesquisa com maior N que já teve até hoje, né? exato, né? Você pega, por exemplo, uma estrutura, né, sei lá, uma empresa, um hospital e tal, né? Assim, todos foram afetados, desde o cara, por exemplo, mais simples que estava fazendo a faxina até o diretor financeiro, né? Então é uma situação que não poupou ninguém. Então talvez essas coisas todas que a gente citou aqui juntos, né, que possam explicar um pouco disso, né, que a gente vê hoje. E mesmo sendo multifatorial, Fê, em algum momento se levantou a hipótese do Covid, da inflamação ou da infecção que ela criou, ter modificado, sei lá, alguma coisa no cérebro para ter dado isso? Então, a gente tem alguns indícios, né? Eu acho que certeza, possivelmente a gente vai ter entre 20 e 30 anos, que aí a gente vai conseguir acompanhar essas pessoas através de pesquisa, por exemplo, não transversal, mas longitudinal. Você pega aquele cara e você estuda, como é que é assim? 30 anos o cara foi exposto ao vírus, né? E o que acontece com esse cara quando ele tem, sei lá, 60, 70 anos? Isso predispõe, por exemplo, esse cara a uma outra condição de saúde ou não, tá? Então, acho que tem respostas que a gente vai ter no futuro. O que eu tenho para te falar, assim, que a gente observa também em consultório, assim, que é fato, parece, né, que o Covid, sim, trouxe uma condição neuroinflamatória, porque o vírus ele tem um tropismo maior para o sistema nervoso central. Vocês devem se lembrar, por exemplo, que uma das características do Covid em algumas pessoas era a perda do olfato, né, entre outras coisas. Então, assim, Que já é um sinal de inflamação é um neurológica sinal que o focal, vírus, né? exato, né? Assim, ele entrou naquele sistema e ele está, vamos dizer assim, reproduzindo, né? Ele está aumentando muito a capacidade, né, de reprodução dele nesse local específico. Então é isso, acho que assim, a gente vê pessoas, por exemplo, eu tenho um cara que é administrador de empresas que eu atendo, que ele fala assim, eu não consigo mais fazer subtração simples. Então assim, como é que você explica isso? E o que eu acho ainda difícil vocês têm casos onde isso ocorreu nitidamente por conta da doença e tem gente que teve quadros muito graves e que não ficaram com sequelas tão assim chamativas, né, do ponto de vista de cognição, né? Mas quase perderam a vida, assim, né? Eu acompanhei um caso de um senhor de 93 anos na UTI, né? O cara ficou 3 meses lá internado e saiu. Você fala, Ele tá como é que fazendo pode? conta, né? Exato. Assim, você fala, como é que pode uma pessoa, né, assim, ter uma resiliência tão grande, né, com uma idade tão avançada? E tem outros casos assim que a gente viu que, né, sucumbiram muito facilmente. Deu exemplo agora há pouco. Pessoas perderam vários familiares. Então, assim, muita coisa para ser entendida, compreendida ao longo do tempo, viu, Cá? Eu imagino. Eu fiquei muito com essa curiosidade, assim. Vai ter que esperar uns anos, né, pra gente poder. Mas Certamente. eu tenho essa hipótese de que provavelmente deve ter afetado. Mas, enfim, é multifatorial, é muito difícil É falar disso, difícil né? falar, né? Mas, sim, assim, que existe uma neuroinflamação, como você citou, isso é fato. Acho que você colocou muito bem, tá? Então, a neuroinflamação é um termo, assim, geral, né? Que tá se falando bastante agora, né? Exatamente. E aí, falando de neuroinflamação, ó, eu vou até deixar esse pontinho aqui, eu só vou voltar um pouco
para o pessoal saber. Então, você coordena lá o serviço de interconsulta, né, de Isso. psiquiatria do Hospital Sepaco, e você também sempre esteve no HC, né, que foi... Eu tive lá de 2007 até 2013, tá? Então eu fiquei lá, trabalhei muito próximo lá do ambulatório de depressão e transtorno bipolar, nesses anos que eu fiquei. Depois eu saí, cheguei lá para fazer o mestrado e tudo mais, fiz o projeto. E agora, mais recentemente, eu fui convidado a voltar num outro setor, que é o setor de interconsultas lá, tá? Então, que é um Também. departamento... então, assim, que a gente brinca assim, é o departamento que mais recebe encrenca, assim, na psiquiatria do HC. Então, são pacientes que têm quadros, assim, muito graves, ou autoimunes, ou neurológicos, ou cardiológicos, e tem algum outro problema psiquiátrico, seja uma psicose, seja uma depressão, seja ansiedade. Então, são pacientes assim que você vai ver a prescrição, assim, 11, 15 medicamentos diferentes. Assim. Nossa. Consulta é no Instituto de Psiquiatria ou não? No hospital? Tem as duas coisas. A interconsulta acontece lá nos internados, né? E a gente tem um ambulatório de interconsultas. São pacientes, então, portanto, que não estão lá, né? No HC, no Instituto Central, mas que vão lá, né? Assim, de vez em quando, passar consultas ou com o cardiologista, com o neuro e conosco. Uhum, entendi. Certo. Então, vamos. Como você ficou muito tempo no departamento de depressão e de bipolaridade, nesse período, né, nesse longo período do meu atendimento, até saindo do hospital mais e pensando no meu consultório, a quantidade de gente que eu já vi com diagnóstico errado Uhum. e anos para poder diagnosticar certo o que tem. Então, o último caso foi faz mais ou menos 10 dias. Meu consultório, eu tô com dificuldade de ter horário, mas aí eu criei um negócio que chama mentoria. Tá. A mentoria é muito mais para eu tentar. Às vezes a pessoa traz um problema específico, eu não vou conseguir resolver, óbvio, em um atendimento, nem é a proposta, todo mundo sabe, mas eu consigo direcionar para onde ela precisa ir, tá? Se ela precisa da psiquiatria ou se precisa ir para Como se fosse uma triagem, psicologia, né? como se fosse uma triagem, exatamente. E tem os históricos, já passei não sei quantos médicos ou psicólogos, aquelas coisas. E uma última que eu atendi nesse caso, ela falou que ela tinha TDAH. Tá. Mas em 1 hora e meia, entendendo um pouco da vida dela, né, do histórico e tudo mais, cara, tinha muita cara de Talvez não bipolaridade. seja só isso, né? Exatamente. E aí eu encaminhei e o diagnóstico, e eu falei, não vou falar o que que é, justamente para ver. E aí o diagnóstico era bipolaridade. E a gente está falando de uma pessoa que fala que tem TDAH, que pode até ser, né? Sim, claro. Mas mais de 10 anos. E falando que eu me sinto uma preguiçosa, porque acho que em alguns momentos que deve ter mais a depressão, enfim, Exato. ela ou procrastina muito, Lentifica, né? lentifica, eu sou uma preguiçosa, não consigo fazer, e foi me contando dos sintomas do dia a dia. E eu fico pensando a quantidade de pessoas que tomam remédio errado, têm o diagnóstico errado, e é muito comum esse erro que eu percebo, seja com TDAH, as pessoas falam assim: eu tenho um transtorno de ansiedade e tenho depressão. Eu tenho TDAH e depressão. Exatamente. Então, como você tem muito conhecimento nos transtornos em geral, mas a gente especificamente falando um pouco, só para a gente reduzir o transtorno de humor, né? Como a gente sabe que um paciente que lá está diagnosticado com depressão, por exemplo, pode não ser depressão, pode ser uma bipolaridade? Quais são as dicas, né? Isso. Eu acho que eu queria só fazer uma ponte com o que você acabou de dizer, que é algo bem importante, assim. Que a gente está falando assim, de quanto tempo demora
para um paciente que foi diagnosticado com depressão ser diagnosticado corretamente com um transtorno bipolar? Pela literatura, 12 anos. Nossa. Então, o que isso significa? Durante esse tempo todo, a pessoa vai ficar tomando, muito possivelmente, antidepressivo. Ela vai ficar neuroinflamada, porque a doença causa uma neuroinflamação, ou seja, ela está fritando o neurônio, tá? Então, ela está perdendo o córtex. Se você coloca uma pessoa, por exemplo, numa ressonância magnética, né, para estudar volume, tá, do encéfalo, antes e depois, né, De assim, não estar cuidando? de não estar tratando. Exato. Né? O que vai acontecer? Vai ter uma redução volumétrica. Num geral do córtex? No córtex geral. Tá? Então, assim, isso é o que a gente consegue medir. Mas o que aparece do lado de fora? Cognição fica um lixo. A pessoa ela sente que ela não está mais esperta com as coisas como antes. Ela nota que, por exemplo, sono muda totalmente. Né? Sensação de ânimo. Né? Ânimo em grego quer dizer alma. Né? Então, a sensação de vitalidade dela está muito menor que o normal. Isso passado esse tempo sem tratar? Sem tratar. Né? E quando você predispõe, por exemplo, um paciente, uma pessoa que é bipolar, né, a uma situação dessa, você está fazendo com que ela aumente o risco, por exemplo, de desenvolver demência lá no futuro também. Então, você veja como é importante, né? Esse assunto que a Karina tá levantando a bola aqui, é um assunto tão importante, porque há 10 anos atrás se falava muito pouco. Né? Ainda se fala pouco, ainda se tem muito estigma. Né? Então, qual é a dica? Né? Assim, de cada 100 pacientes, tá? Isso também é dado, de cada 100 pacientes diagnosticados com depressão, 50, pasmem, são bipolares. Então, metade dos pacientes que estão chegando com um clínico geral, que ele está passando fluoxetina, ou sertralina, ou antidepressivo qualquer, são bipolares. Tá? Tem um cara que estudava muito isso, que era um professor suíço, chamava Angst. Tá? E o Angst era um defensor assim, ferrenho, ele falava, psiquiatra, né, os psicólogos, o pessoal não sabe como perguntar para o paciente e quando pergunta não faz as perguntas corretas. Né? Por que isso acontece? Tá? Então, assim, se a gente pensar na bipolaridade, a gente está falando de uma doença fásica. Né? Uma doença, portanto, que tem estados diferentes. Então, quando a pessoa está no bem bom, eufórica, pô, é uma delícia. Né? Eu não vou precisar falar para ninguém, eu não vou precisar procurar ajuda. Né? Eu estou produzindo mais. Então, eu sou elogiado no trabalho, porque eu não durmo. Né? Então, eu sou o cara que mais produzo. Entre outras coisas. Né? E isso a gente está falando ainda do bipolar tipo 1? Não necessariamente. Pode ser tanto um quanto que depois dois, a gente quanto fala um espectro. pouquinho. Né? Sim, que a gente vai falar. Mas, assim, então demora por causa disso. A pessoa vai procurar ajuda quando ela está numa fase depressiva. Aí ela vai procurar o psiquiatra, vai procurar o psicólogo. Então assim, só que o que as pessoas esquecem de perguntar? Assim, tudo bem, você está deprimido, você está melancólico, você não tem vontade de fazer nada, você está, né, assim, perdeu o prazer nas coisas que você gostava de fazer, tal, sem apetite, perdeu peso, tal. Mas você já teve algum momento que você ficava também diferente do seu normal e ficava muito expansivo, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e tagarela, e acelerado, gastando dinheiro, assim, como se não houvesse amanhã? Cara, assim, aí a pessoa fala, nossa, nunca ninguém me perguntou isso, tal. Assim, eu ouço isso, assim, direto. E por que isso é importante? Porque se você parece uma coisa meio boba, assim, né? Mas se você dá o diagnóstico correto, você faz o tratamento correto, o desfecho é totalmente diferente. Essa pessoa volta a ficar funcional, ela volta a melhorar os relacionamentos dela, tá? Mesmo sem antidepressivo. Né? Então, alguns casos você tem até que manter, mas o mais importante é usar estabilizador de humor, porque sem ele, o paciente não consegue sair do quadro. Né? Perfeito. Na época da minha formação, tudo bem que faz tempo, né? Foi em 2000. Na faculdade, a gente teve aula com psiquiatra, mas quando a gente passou, porque você está falando, né? Há um tempo atrás não se falava disso, não se falava mesmo, porque quando eu estudei com essa psiquiatra, que era muito boa, tal, a gente estudou a bipolaridade tipo 1.
Eu nem sabia que tinha nome de tipo 1, era bipolar. Então, pra mim, bipolar era aquele filme, Mr. Jones, sabe? Exato. Que é tão dramático a diferença da depressão, que o cara queria se matar, pra mania, né? Que ele tava, né, felizaço na rua, gastando dinheiro, super sexualizado e tudo mais. Lembro de ter lido um livro também, Uma Mente Inquieta, que é uma É psiquiatra muito bom esse livro. muito bom, só que é bipolar tipo 1. Então, na minha cabeça, eu tinha a bipolaridade como esses grandes extremos. E esses grandes extremos dificilmente aparecia no consultório, né? Muito menos em mania, lógico, né? Exato. Eu vim conhecer ou saber que existia a bipolaridade tipo 2 com você. Quando, né, em algum caso que a gente trocou, e aí você falou, e falou que era muito frequente, aí eu fui atrás e abri o universo na minha cabeça. Então, como certamente parte das pessoas, porque eu lembro dessa paciente que com TDAH que eu falei, eu tô com dúvida, eu acho que você tem um diagnóstico de bipolaridade, eu preciso tirar essa dúvida, né? E ela falou, tipo, não, porque na cabeça dela ela tinha provavelmente esse estereótipo do que seria a bipolaridade tipo 2. Exato. É o que a maior parte das pessoas vai dizer. Não, eu não tenho bipolaridade, eu tenho certeza. Eu não faço sobe e desce. O que é bipolar tipo 2, então? Então, eu acho que, assim, para a gente falar de transtorno bipolar, a gente pode pensar, quando a gente olha para um arco-íris no céu, eles não têm, né? Assim, você olha para um arco-íris, ele não tem 3 cores ou 2 cores. Ele tem uma paleta de cores, né? Então, vale para isso, mas vale para qualquer doença na medicina, sabe? Funciona como se fosse um arco-íris. Então, você pode ter matizes diferentes, sabe? Você tem, por exemplo, resfriado. Você tem uma gripe que pode demorar 2 semanas, tá? E você pode ter um H1N1 ou uma Covid que pode te deixar entubado. E veja, todos são causados por vírus, mas com desfechos muito diferentes. Então, no bipolar, fazer uma analogia é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem, assim, bipolares lights, muito lights, vamos chamar assim, que a gente chama de espectro bipolar. A gente tem transtorno bipolar tipo 2. O que é o 2? Né? São pessoas que intercalam fases depressivas muito graves, muito severas, com hipomanias, que são euforias mais leves. E a gente tem o tipo 1. O tipo 1 é aquele que era ensinado antigamente pra gente como se fosse o único tipo, tá? E que é o clássico, que antigamente o pessoal conhecia como psicose maníaco-depressiva. Isso, Tá? isso. Então, a PMD, o pessoal falava, né? PMD. Por quê? Né? Porque nos quadros severos, você pode ter psicose, você pode ter uma depressão psicótica, você pode ter uma mania psicótica, que é uma fase eufórica, assim, ser uma euforia ao extremo, né? Então, o tipo 1, se eu puder resumir, né, qual é o perfil desses pacientes? São pacientes que, muito possivelmente, precisam, em algum momento da vida, de uma internação. Tá? Eles têm crises assim, muito severas, tanto para cima, tanto de acelerar demais, né? Ou de ficar muito depressivo. Tá? O tipo 2, normalmente não interna. Tá? Mas ainda assim são pacientes que sofrem muito. São principalmente eles e o pessoal do espectro, que tem quadros, vamos dizer assim, mais sutis. Que não é a ciclotimia? Que não é ciclotimia, que já é uma outra coisa. Tá bom. Né? Mas essas formas de bipolar, então o que acontece? Eles acabam ficando subdiagnosticados muitas vezes. Porque o 1 é fácil. Você olha, você bate o olho, você não tem dúvida. Você fala, pô, esse cara aqui, ele tem transtorno bipolar. Agora, esses caras ficam marginalizados e muitas vezes ficam tomando antidepressivo anos a fio, anos. Né? Hoje de manhã eu recebi um paciente no consultório e que ele estava sendo tratado com sertralina, que é um antidepressivo, e o pessoal estava subindo a sertralina dele porque ele tinha uma hipersexualidade.